E eu que descobri que o barulho que a vizinha fazia na hora de namorar era com o meu marido. Quando eu e meu marido se casou, a gente decidiu comprar a nossa casa própria. Eu sempre tive preferência por casa mesmo, por ter mais espaço. Mas o meu marido cismou que queria comprar um apartamento. E não era qualquer apartamento, ele queria comprar no mesmo lugar que o amigo dele morava. E nada tirava isso da cabeça dele. Até que o amigo dele contou pra ele que tinha um apartamento do lado dele que estava à venda. Gente, esse homem surtou. Ele me perturbou demais, dizendo que era aquele apartamento que ele queria, que ele não queria morar em outro lugar de jeito nenhum, que era pra eu escolher, ou a gente morava ali, ou a gente terminava de vez. Eu estranhei o tamanho do interesse dele em comprar o tal apartamento, mas como eu gostava muito dele, eu acabei cedendo e compramos. Esse amigo dele era casado com uma mulher muito bonita, só que muito antipática e azeda. E foi aí que começou o X da questão. Esse amigo do meu marido trabalhava viajando, e quando ele não estava, fazia um baita de um barulho na casa dele. E eu escutava tudo, parecia que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu até cheguei a comentar isso com meu marido. Eu tinha certeza que aquele barulho era com a amante dela. Na hora, o meu marido ficou roxo, surtou. Disse que era pra eu ter cuidado com o que eu falava, porque se chegasse no ouvido do marido dela, a gente ia arrumar um baita de uma confusão. Eu estranhei a revolta do meu marido e foi aí que eu decidi ficar de olho no que estava acontecendo de verdade. Só que, por incrível que pareça, depois que eu comentei com o meu marido, o barulho acabou. Só que eu não tinha esquecido isso. E ela quase derrubava a minha parede do escândalo que ela fazia e eu queria saber quem era essa pessoa a todo custo. Até que certo dia, o marido dela estava em casa e começou o barulho de novo. O meu marido ficou tão revoltado que ele esmurrou a porta de casa e ainda teve a coragem de ir lá na casa deles e pedir para eles pararem com aquela palhaçada. E foi aí que eu comecei a desconfiar desse homem. E aí eu decidi ficar de olho no meu marido para saber se a minha desconfiança era certeira mesmo. Para minha surpresa maior, quem veio falar comigo foi o marido dela, me pedindo conselho. Ele disse que o síndico tinha vindo com umas conversas estranhas pra ele, dizendo que ele estava fazendo muito barulho e os vizinhos já estavam incomodados com isso. Ele perguntou se eu tinha ouvido alguma coisa, porque eu passava mais tempo em casa. Ali eu me abri, falei que não só tinha ouvido, como eu também desconfiava que era o meu marido que estava indo na casa dele. Ele começou a chorar e disse que não saberia a reação dele se isso fosse verdade. E foi aí que a gente combinou de pegar os dois traidores no pulo do gato. Ele falou pra ela que ia viajar de novo a trabalho, bem no dia que meu marido estava em casa, e não deu outra. O meu marido falou que ia sair para resolver algumas coisas na rua. E minutos depois, começou os barulhos lá no apartamento dela. O marido dela abriu a porta do apartamento, a gente entrou e pegamos aquela cena maravilhosa, os dois no ato. Eu fui pra cima daquela mulher e dei uma surra bem dada nela. Quando eu olho pro lado, o amigo do meu marido tava dando uma surra grande no embuste. Ele não parava por nada. Foi aí que eu vi que ele poderia fazer uma besteira maior e implorei que ele parasse. E não valia a pena acabar com